Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca, faço parte da Mocidade Irmã Flávia, do Centro Espírita Fraternidade Cristã em Lara Silva, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o medo com vocês, mas antes eu queria dar 2 recadinhos. O primeiro recado é que a nossa casa está vendendo esse livro aqui, ó, Berço Renovador, por R$ 41,50, podendo ser dividido em até 3 vezes no cartão. Foi psicografado pelo médium Eurípides Barçanuvo, que é meu avô, e foi ditado pelo espírito Hilário Silva. E a gente também está vendendo as camisetas por R$ 35,00, que também pode ser dividida em até 3 vezes no cartão sem juros. Então, caso você tenha interesse, pode chamar a gente que a gente passa as informações para vocês. Então, como eu vim aqui falar sobre o medo, então vamos falar, né? Primeiramente, o que é o medo? O medo é um estado emocional que é ativado pela nossa consciência quando a gente está frente a uma situação ou alguma coisa que nos causa medo. Esse medo pode ser tanto de situações de vidas passadas que fica guardado no nosso subconsciente, quando a gente passa por uma situação igual ou parecida, é ativada essa sensação, esse estado emocional do medo. E pode ser também por situações que a gente tem medo de passar nessa vida, que já passou e tem medo de passar, que não passou, mas tem medo de passar. Então, assim, esse medo, ele pode ser saudável e não saudável. Quando eu digo no medo saudável, eu quero dizer aquele medo que causa um equilíbrio. Mas como assim um equilíbrio? Se você é uma pessoa que não tem medo de nada, provavelmente você iria se expor a situações que poderia colocar até mesmo em risco a sua vida. Então, o medo saudável é aquele que vai causar um equilíbrio. Você vai saber em quais situações você pode ir mais tranquilo, outras que você tem que tomar mais cuidado. Então, esse seria o medo saudável, aquele que vai te dar um equilíbrio. Mas quando eu falo do medo não saudável, é aquele quando o medo te controla, mas você não controla o medo. É um medo assim excessivo, né? Que você tem muito medo. Quando a gente está frente a essa situação, a tendência é a gente tentar desviar dessa situação. É a gente, eu não quero passar por essa situação, eu tenho medo, então a nossa tendência é deixar ela ali de lado, desviar e não passar por ela. Só que talvez é uma situação que a gente precisa passar, que vai ensinar alguma coisa pra gente, que vai fazer a gente ver aquela situação de uma forma diferente, e às vezes a gente está deixando ela de lado. Então, como que eu faço para poder para conseguir enfrentar essa situação, passar por isso, enfrentar os meus medos? A resposta, pessoal, é você ler o Evangelho, é você fazer o culto no lar, é você estudar a doutrina, é você fazer o trabalho fraternal. Então, quando você tem esse conjunto de ações, você vai se sentir mais forte, mais apto, vai entender como é que as coisas funcionam aqui na Terra, coisas que às vezes a gente tem dúvida, a gente começa a entender. Então, com isso, você vai se sentir mais forte, mais apto, vai passar por aquela situação com coragem. Então, você vai se fortalecer tanto fisicamente, quanto psicologicamente, quanto emocionalmente, e isso vai te dar um bem-estar maior, onde você vai se sentir mais apto, como eu disse, para passar por essa situação. Um exemplo até que eu não ia falar, mas vou citar aqui, é a questão da pandemia. O tanto que é ruim a gente não poder dar um abraço em alguém, né? Não poder juntar a família, os amigos, ter que ficar em casa isolado, né? O tanto que a gente aprendeu que o carinho, o afeto, ele é muito importante, coisas que às vezes algumas pessoas não tinham muito e que agora tá valorizando mais. E a pandemia é uma situação que está causando medo, mas que de certa forma passou pra gente alguns valores que às vezes a gente não tinha parado para pensar. Então, assim, às vezes as coisas vêm, mas vem para ensinar alguma coisa pra gente também. Então, aproveitando a deixa desse vídeo, quero convidar você que é jovem para participar da nossa mocidade, que é aos sábados, em 15 dias. Nós retornamos dia 16, então nosso próximo encontro vai ser no dia 30/5. Então, você que é jovem, tá convidado, é lá no Centro Espírita Fraternidade Cristã Lar Silva, Rua Araxá, 156, no bairro São Benedito. Então, quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês um pouquinho e espero voltar aqui depois para falar sobre mais algum tema, certo? Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima!